Muito bem, alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, o nosso canal Rumores do Oriente. Estamos aqui começando mais um vídeo da série O Grande Conflito, que a gente está trabalhando já há algum tempo. Já tem os outros vídeos, estão aí no canal, vocês podem procurar, Rumores do Oriente. E hoje nós vamos fazer a parte 6 da série O Grande Conflito. O outro vídeo nós falamos um pouco sobre os prenúncios do tempo do fim. Você pode voltar lá e procurar o vídeo de número 5, que você vai encontrar lá, tá bom? Hoje nós vamos fazer a parte do número 6, a sexta parte, a partir desses prenúncios que anunciavam o tempo do fim. Hoje nós vamos ficar sabendo quando realmente começou o tempo do fim e o que aconteceu quando começou o tempo do fim, tá bom? Então não perca por nada este vídeo, não permita que nada te atrapalhe, já traga sua água, sua Bíblia, sente aqui no sofá, na cadeira e juntos vamos aprender sobre esse grande conflito cósmico e jurídico que nós começamos já há algum tempo fazendo aqui. Os vídeos estão todos aí no canal. Lembre-se, canal Rumores do Oriente. Já se inscreva, já compartilhe, já ative o sininho para que todos os vídeos caiam para você e você não perca nada. E compartilhe. E isso é uma questão de vida ou morte. Feche seus olhos. Deus Pai, te agradecemos pela bondade e misericórdia que nos concede neste momento de estarmos com vida. E ao abrirmos a Tua palavra, ouvirmos o Senhor falando conosco. Que Teu Espírito esteja presente conosco, ministrando sobre a nossa vida e a vida de todos aqueles que vão um dia assistir este vídeo. Que sirva para o nosso enlevo espiritual e que surja fruto para a eternidade. Obrigado pelos Teus anjos que sempre estão conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. Série O Grande Conflito, parte 6. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente, tá bom? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 8. Repetindo, Daniel, capítulo 8. Hoje nós vamos trabalhar a questão de quando começou o tempo do fim. E o que aconteceu quando começou o tempo do fim? Será que já começou? Vai começar? Como é que é? Né? Fica até o final neste vídeo. Vídeo passado, tá lá no canal, já disse, procura lá, o vídeo 5. E nós vamos lá, nós trabalhamos a questão dos prenúncios do tempo do fim. E hoje vamos entrar realmente no tempo do fim. Daniel 8, sem mais delongas, para a glória de Deus, versículos 13 e 14, nós lemos assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Amém? Glória a Deus. Daniel está numa visão aqui de todos os reinos do mundo. Que Deus deu visão para ele. E aqui no quarto reino aparece ali um poder diferente, né? Que fazia guerra contra os santos do Altíssimo e estabeleceu a abominação desoladora e fez guerra contra o exército do céu e deitou a verdade por terra e tudo aquilo. E Daniel, em visão, vendo isso, viu que um santo falava com o outro, isto é, um anjo falava com o outro. E um perguntou para o outro: até quando isso vai continuar? Essa abominação, essa questão aí, a que a gente, no vídeo passado, trabalhamos essa questão dos 1.260 anos,
que exatamente essa abominação desoladora, essa transgressão do sacrifício diário, está tudo ligado dentro desses 1260 anos da supremacia papal. Então um santo pergunta para o outro, até quando durará? Aí ele diz, até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Quando o santuário começa a ser purificado, começa o tempo do fim. Começa o tempo do fim exatamente na data que o santuário começa a ser purificado. Que santuário? O santuário celeste. Nós vimos aqui todo o contexto, que não dá para a gente trabalhar agora, na questão dos mileritas, os cristãos da época dos mileritas, que pregavam que nessa data aqui, do santuário ser purificado, eles pensavam na teoria da época, que seria ou a terra ou uma parte específica na terra. Isso aqui nós trabalhamos lá na introdução, Daniel 7, né, do 9 em diante, vai falar que foram postos uns tronos, o ancião de dia se assentou, fizeram chegar até ele o ancião, o filho do homem, e Deus deu domínio para o filho do homem ali, que é Jesus Cristo, todos os reis. Ali começa o julgamento. Naquela data ali, começou o tempo do fim. Certo? Começou o tempo do fim. E nós vamos trabalhar aqui exatamente essa data agorinha. Fica aí, não saia, tá? Então, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essas 2300 tardes e manhã começa a contar desde lá do rei Artaxerxes, do ano 457 a.C., quando ele lavra o edito lá, né, para que o povo de Israel, na época, com Neemias, Esdras e aquele povo ali, voltasse para Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém. Está tudo lá em Daniel 7, Daniel 9, tudo vai falar isso aqui. E aí, o que acontece? A partir dessa data, começa a contar as 2300 tardes e manhãs. Ok? Que vai até o apedrejamento de Estevão. E dentro dessas 2300 tardes e manhãs, foi tirado um período de tempo de 490 anos para o povo os judeus reedificar e construir as ruínas, não só as ruínas físicas, como as espirituais. O Deus deu uma oportunidade de 490 anos para eles se voltarem para Deus, se conectarem. Vencidos os 490 anos, infelizmente, não foi como Deus planejou. Os judeus, nem todos aceitaram, tá? E com a morte de Estevão, certo? No ano 34, selou-se ali todas as oportunidades que tiveram como nação os judeus, tá? Como indivíduo, continua como eu e você, para a salvação. Porém, então, conta-se 490 anos, né? E tira-se essas 7 semanas e vai dar 1810 até o Estevão, até a morte de Estevão. Conta-se da morte de Estevão mais 34 anos. Vai dar em 1844 o final das 2300 tardes e manhãs. Ok? 2300 tardes de manhã dá no
E no ano de 1844, porque não se conta o ano zero, não teve o ano zero, tá? A partir de Jesus para cá, conta-se 1, 2, 3, antes de Jesus era decrescente, tá? Tá, 1844, que dava no outono, né, de 1844, que era exatamente o dia do Yom Kippur lá no Antigo Testamento, que era o dia da purificação do santuário. E lá em Daniel 7, a partir do 9, vai dizer que assentou-se os tribunais e abriram o seu livro. Ali começou a purificação do santuário, o julgamento que conhecemos como juízo investigativo, que antecede a volta de Jesus Cristo. Começa o tempo do fim ali e antecede a volta de Jesus Cristo. Ok? E então até 2.300 de manhã e o santuário será purificado. Purificado quando Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo para fazer a obra de purificação, de remoção de pecados. Ele deixa a sua veste de sacerdote e assume o papel de sumo sacerdote. Por isso que o fizeram chegar até o ancião de dias, que é Jesus, que é Deus o Pai, que preside este julgamento. E que ao Filho ele confiou todo o julgamento, tá? E então, Cristo está fazendo uma obra de juízo e uma obra de intercessão. Juízo pelos mortos que morreram em Cristo, intercessão pelos que estão vivos, que por eles se achegam a Deus para receber graça, tá bom? Tá, então aqui começa, e de acordo com a profecia, deu exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Essa data, que os mileritas esperavam ali a volta de Jesus Cristo. Mas Cristo não voltou, ele passou do santo para o Santíssimo. A data estava certa, porém o evento foi que eles equivocaram. E houve um grande desapontamento, e aí a maioria abandonou a fé, porque todos tinham feito projetos e planos para naquele dia, no dia 22 de outubro, subirem com Cristo para o céu. E Cristo não veio, porque ele não descia para purificar a terra, mas o santuário no céu. Então passou do santo para o Santíssimo, no dia 22 de outubro. A data estava certa, o evento que eles erraram. Ok? Lógico, ficou um grupo de pessoas que estudaram, passaram a noite orando, chorando, e no outro dia Deus revela isso para Irã Edson. Cristo passando do santo para o Santíssimo. E eles foram buscar nas Escrituras e realmente entenderam aquela profecia. Está lá em Daniel 7, a partir do 9 você pode voltar lá e estudar. Que o tempo aqui não dá para a gente detalhar tudo, porque a proposta hoje é quando começou o tempo do fim. Certo? E começou exatamente nessa data, no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo começa a fazer a sua obra de purificação, a última purificação do santuário, antes da volta dele. Aí começa o tempo do fim. E os prenúncios que nós falamos no vídeo passado, dos terremotos, do escurecimento do sol, queda da estrela, pronunciava que estava começando o tempo do fim agora, no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo sai de sacerdote para ser o nosso sumo sacerdote, purificando o santuário e removendo os pecados, tá? Então, até 2.300 de manhã o santuário será purificado. Entendemos isso aqui? Beleza, perfeito. Apocalipse, capítulo 10, vamos ler a partir do 1. Apocalipse, capítulo 10, nós vamos ler a partir do 1. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever. Não perca, é uma questão de vida ou morte, os estudos que estamos fazendo aqui. Morte e vida eterna. Apocalipse, capítulo 10, do 1 a 11, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem com o arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em alta voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva.
Então o anjo que via em pé no mar, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, eu devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito bem, vamos trabalhar essa parte do livrinho aqui. Quando o anjo pôs o pé sobre a areia do mar e sobre a terra, quer dizer que é uma mensagem mundial, que envolve todo o globo terrestre, para todo o mundo, tá bom? Ele disse para João, vamos partir aqui do verso 9 aqui, 10. Pegar o livro que estava na mão do anjo e comer. Que esse livro seria doce na boca, mas no estômago amargo. Esse livrinho, ele é exatamente a profecia de Daniel, referente à data que os mileritas marcaram que Cristo voltaria. Daniel 7, a partir do 9 ali, onde se assentaram os tribunais. E é o livrinho aqui da profecia de Daniel 8, 13 e 14, que o santuário seria purificado, e que eles pensaram que seria a terra, um lugar específico na terra, mas não é o céu, o santuário no céu. E eles aguardavam a volta de Cristo ali. Aguardar a volta de Cristo é maravilha, doce como mel. Cada vez que se aproximava do dia 22 de outubro, mais doce ficava essa esperança. 22 de outubro chegou e passou, e chegou 23, e eles continuavam aqui, não subiram para o céu, Cristo não voltou, se tornou amargo como o fel. Essa é a profecia. Esse livrinho que o anjo simbolicamente pediu para João comer é a profecia de Daniel 8,14. E 7, que também envolve 7 a partir do 9, com a questão lá ali da purificação do santuário, do juízo, e também aqui de Daniel 8,14, a purificação do santuário. Que eles pensavam que Cristo voltaria naquela data, Cristo só passou do santo para o santíssimo para fazer a intercessão e a purificação do santuário celeste. E a decepção foi grande, como a gente já disse, muitos abandonaram a fé. Aí ficou um grupinho lá que estudou. E para esse grupinho, ele diz, é necessário então que continue a profetizar. Profetizar o quê? Pregar o quê? Que os mileritas pregavam a volta do Senhor Jesus Cristo, iminente. A partir dali começou o tempo do fim. Cristo, o anjo disse, já não haverá o quê? Demora para essas profecias se cumprirem. Mas por que isso não cumpriu até hoje? Porque não é no nosso relógio, é no relógio de Deus. Não é no meu relógio, não é no seu, é no relógio de Deus. Por isso não haverá demora no relógio de Deus. E então é preciso que ainda profetize, continue pregando sobre a volta de Cristo. Aqui Cristo, essa aqui é a profecia de um povo que Cristo levanta para o tempo do fim. Um povo específico que nasceu aqui a partir desse desapontamento de 1844, do 22 de outubro, que buscou as Escrituras, buscou com sinceridade. Ok? Esse povo hoje é conhecido como os adventistas do sétimo dia, que surgiu daqui. Não de uma profecia falsa, nem de uma profecia errada, mas de uma profecia concretizada, estudada, com acerto, com assertivo de 100% na questão do evento, na questão da data, perdão, não no evento, mas buscaram com sinceridade de coração, e Deus revela o que aconteceu. E ali Deus levanta um povo com mensagem específica, para um tempo específico, o tempo determinado do fim, ao mundo a perecer. Uma mensagem específica, diferenciada, de todas as outras mensagens que até hoje nós já ouvimos. E essa mensagem só o povo adventista tem. Só os adventistas pregam, ou deveriam pregar essa mensagem e vivê-la. Que é o tema para o próximo vídeo, o vídeo 7. Ok? Então hoje
nós vimos quando começou o tempo do fim. No dia 22 de outubro de 1844 começa o tempo do fim. Quando Cristo passa do santo para o santíssimo para fazer a purificação do santuário. O que aconteceu? Aconteceu na terra um grande desapontamento. Que o povo aguardava a volta de Cristo e Cristo não voltou. O que aconteceu? Aconteceu o surgimento de um povo com mensagem específica para um tempo específico, para um mundo a perecer. Que você e eu devemos estar envolvidos com essa mensagem, nessa mensagem. E você não pode perder o próximo vídeo. Vamos falar exatamente qual mensagem é essa que os adventistas do sétimo dia têm para revelar ao mundo. Para avisar o mundo do que está por acontecer. Para que o mundo não seja pego de surpresa. Inclusive você e eu estejamos preparados e não sejamos pegos de surpresa. Tá bom, meus queridos? Não esqueça de, mais uma vez, esse é o meu, o seu, nosso canal Rumores do Oriente. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe seu like. Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus. Amém.